Olá, muito boa tarde. Eu gostaria de iniciar uma série de 5 vídeos, mais ou menos com o mesmo tempo de duração deste, para vos falar acerca de uma impossibilidade. Eu digo que é uma impossibilidade e vou prová-lo ao longo destes 5 vídeos, dando 5 razões pelas quais um cristão não pode ser socialista. Infelizmente, em muitas igrejas há aquilo a que se pode chamar o socialismo funcional. E o que é o socialista funcional? São aquelas pessoas que são crentes, são fiéis ao Senhor, que querem ter uma vida que agrada a Deus, mas que têm impressos na sua mente vários elementos de esquerda e defendem essas ideias com unhas e dentes. Se lhe perguntarmos se é comunista, ou socialista, ou marxista, ela é capaz de repudiar imediatamente tal ideia, mas depois ela vai reproduzir tudo aquilo que a esquerda defende. Vale ressaltar que para os esquerdistas, no caso os socialistas, que têm uma mente revolucionária, o que importa é que todos os demais pensam como eles pensam. E aí ficamos com um problema de cosmovisão. A cosmovisão dos crentes, que são socialistas funcionais, contribui para que eles, ainda que eles possam não saber, desculpem, para essa ideologia, e isso é de veras preocupante. E também se percebe que elementos peculiares ao marxismo fazem parte do discurso de pastores e líderes. Por isso, eu gostaria de partilhar convosco alguns pontos defendidos pela maioria desses socialistas funcionais e mostrar-vos que ser socialista / marxista é absolutamente incompatível com ser cristão e que é impossível o cristão genuíno defender qualquer ponto do socialismo. Vou trazer-vos 5 pontos e explicá-los um por dia. Existem muitos outros pontos, mas creio que estes são suficientes para percebermos que ser socialista e cristão é incompatível. O marxismo tem uma característica que tem feito com que sobreviva ao longo das décadas. É a readaptação. Tem uma capacidade incrível de se readaptar. O marxismo é como um vírus, percebem, que se readapta. Então, quando o ambiente começa a ser hostil, o marxismo readapta-se e reajusta-se e mantém o seu posicionamento. Não é? Hoje em dia, os trabalhadores já não querem lutar contra os patrões, eles querem é trabalhar e ganhar dinheiro para eles próprios virem a ser patrões um dia, talvez, ou ter uma boa vida, ou um carro igual ao do patrão, percebem? Então, é aquela empregado contra patrão com que o marxismo começa, perdeu completamente o ser, a sua existência praticamente acabou. Então eles viraram-se para outros conflitos. É a mulher contra o homem, a mulher contra outras mulheres até que nem pensem como elas, e aí vem o feminismo, não é? Que é uma forma de marxismo também. E pronto, eles vão se readaptando, os homossexuais contra os heteros, a direita contra a esquerda, percebem? Eles vão sempre criando estes microconflitos, que é para irem ganhando terreno culturalmente. Então, vamos lá. Porque é que é impossível um cristão ser socialista? Primeiro ponto, e é aquele que vamos falar hoje. Porque o socialismo defende aquilo a que poderíamos chamar de uma bondade intrínseca do ser humano. O revolucionário, aquele que tem uma mente revolucionária, acredita que todo o ser humano é bom e que o que corrompe o ser humano é o capitalismo. Imagina. Na verdade, para os socialistas, o capitalismo é o grande bicho-papão que corrompe, corrói e adultera o coração e a mente do ser humano. Esse pensamento, ele não é de Karl Marx, de facto. Não foi ele que construiu essa ideologia. Ela foi construída no período da Revolução Francesa e foi Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço, que construiu essa teoria. É por isso que ele escreveu o livro Contrato Social. E o que é um contrato social para Rousseau? Para ele, o contrato social é quando o indivíduo abre mão das suas liberdades particulares, das suas propriedades, das suas posses e de si mesmo, doando-se e doando tudo para um bem maior.
O que é esse bem maior? É o coletivo. O coletivo passa a ser o alvo dessa atitude do indivíduo que abre mão da sua individualidade. O individualismo está a ser fortemente debatido no século XVIII e Rousseau e muitos outros pré-socialistas diziam que era necessário, como os indivíduos estavam solitários e o indivíduo era um universo em si mesmo, para se conectar com o outro, com o próximo, então ele precisava de uma amálgama e essa amálgama era o Estado e o processo revolucionário. Por que é que é tão importante para o socialista acreditar que o homem é bonzinho? Que ele naturalmente, e a natureza, ou naturalmente, eram palavras muito utilizadas naquele período, referindo-se ao homem no seu estado natural, o estado selvagem, demonstrava bondade, honestidade e solidariedade. Rousseau utilizava estudos para afirmar que não havia necessidade de empresários, donos de terras, e todos vivem em comunidade. E ele fazia isso observando, então, as tribos indígenas. Então, aí, ele percebe que o homem ocidental precisa de voltar a esses status. Então, tudo aquilo que foi a evolução natural do ser humano, não é? Ele teria que regredir, eu diria quase que à época das cavernas, para voltar a ser esse ser bom, que foi corrompido pelo capitalismo. Portanto, acreditar que o homem é bom é fundamental para a utopia. Na mente revolucionária, a utopia é o alvo final. Tudo o que um socialista ou uma mente revolucionária faz visa alcançar essa utopia. É tipo o paraíso na Terra. É por isso que, para um socialista, sim, é possível termos, no futuro, uma sociedade sem classes, sem exploração, onde todos viverão harmoniosamente, onde não haverá diferença. Então, nesse aspecto, eles acreditam que aplicando a revolução, e já falaremos o que seria esse tipo de revolução para a mentalidade revolucionária, se chegará à utopia, a esse mundo perfeito, a esse céu. Ou seja, o marxismo é uma religião. Nós acreditamos que há um céu, que há uma salvação e que realmente há um lugar onde não vai haver mais corrupção, mais choro, mais lágrimas, mas já falo disso mais à frente. Veja que, já no primeiro ponto, este que estamos a abordar hoje, temos dois aspectos que contrariam, desrespeitam e desacreditam o que aprendemos nas escrituras sagradas. Nós sabemos, pela escritura, que o ser humano é depravado e que a sua depravação é total. E depravação total não significa que todos os homens, ou os homens todos, fazem todo o mal de que são capazes. Não é isso. Significa que todo o homem e todos os homens podem, sim, fazer aquilo que nós próprios consideramos que é terrível, que é horrível, como, por exemplo, um pai matar uma filha. Ele tende, o ser humano, dada a sua natureza pecaminosa herdada de Adão, ele tende ao erro, ao pecado e ao mal. Como lemos lá em Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 18, pois quê? Pergunta Paulo. Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já de antes demonstramos que tanto os judeus como gregos, e entendam que aqui judeus e gregos se refere aos judeus e aos gentios, todos nós. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quando o ser humano não tem temor de Deus, ele é capaz do pior que possamos imaginar. Ele pode sim ser um Hitler da vida. Portanto, o homem não é um ser inocente corrompido por um sistema, que no caso de Rousseau era a propriedade privada e no caso de Karl Marx o monopólio do capital. Não.
Nós cristãos acreditamos que é o ser humano que corrompe a sociedade porque é depravado. Por isso, pergunto-vos, se nós acreditamos que o homem é depravado na sua natureza pós-queda, é possível termos um paraíso na Terra? Ter uma sociedade global onde não exista mal algum e todos sejam iguais? É por isso que, para nós cristãos, o futuro está na eternidade, na cidade celestial. Não está aqui neste mundo, nem nesta esfera, que será destruída pelo poder de Cristo no grande julgamento. E os ímpios que não foram alcançados pela graça vão padecer eternamente. Mas a mente revolucionária não só nega que haverá um céu após a morte, por isso Karl Marx, referindo-se ao Evangelho, dizia que a religião é o ópio do povo, mas que essa linguagem de um céu no futuro e de uma verdadeira vida após a morte é só para perpetuar o proletariado na mesma condição. Vejam o que Marx dizia acerca da fé dos cristãos. No entanto, o marxismo é uma fé. E é a fé de que neste mundo se vai alcançar aquilo que nós cristãos já sabemos que não se vai alcançar e que nunca se alcançou em nenhum governo socialista. Aliás, não há nenhum país no mundo no qual o socialismo tenha dado certo. Posto isto, se alguém defende os postulados da esquerda, postulados do socialismo, contribui para esse tipo de visão. Que visão? A negação da depravação do homem e de um futuro com Cristo na eternidade. No próximo vídeo falaremos sobre a divinização do Estado. Até sexta-feira, se Deus quiser, eu queria fazer todas as sextas-feiras, durante 5 sextas-feiras. Vamos ver se haverá tempo para isso, disponibilidade, mas pensem bem, um cristão pode ser socialista? Boa tarde, até à próxima, se Deus quiser.